E aí, galerinha do sexto ano, tudo certinho? Professor Lucas Gonzaga veio dar aquela aulinha de geografia para vocês. Então peguem o livrinho, pessoal, página 82. E hoje a gente vai conversar sobre o movimento de rotação, certo? Roda a vinheta! E aí, galerinha? Voltando então para a aulinha, certo? A aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar, nós vamos conversar com o professor, já falou, sobre o movimento de rotação, certo? Então peguem lá na página 82 do livro. E, pessoal, tudo que tem nos slides tem no livro também, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, dessa videoaula, anotem no caderno, anotem no livro, para que a gente possa tirar essa dúvida lá na aula online, tá bom? Então, abram na página 82, prestem bastante atenção aqui nos slides e bora começar essa aula sobre o movimento de rotação. Pessoal, não é só o planeta Terra que tem movimentos. Os demais planetas do sistema solar, do universo, eles têm movimentos também, eles fazem alguns movimentos, certo? Principalmente o movimento de rotação e o movimento de translação. E esses movimentos, pessoal, eles vão impactar nossa vida, eles vão mudar o nosso dia a dia, ok? Tá, professor, como assim o movimento de rotação vai mudar meu dia a dia? Sim, pessoal, ele vai interferir no teu dia a dia. Ele vai, por exemplo, ter uma consequência muito importante que a gente já vai estudar, certo? Então prestem bastante atenção, porque ele vai ser um dos principais movimentos da Terra. Então tem dois movimentos principais, o movimento de translação e o movimento de rotação. E hoje a gente vai ver o movimento de rotação, ok? Então, pessoal, o movimento de rotação é o movimento em que a Terra gira ao redor do seu próprio eixo, certo? Como assim ao redor do seu próprio eixo? Olha só, pessoal, ela vai girar, vocês lembram lá o globinho? O globinho não girava, então ela vai fazer aquele movimento, aquela direção. E, pessoal, aquilo vai ser o movimento de rotação, certo? E as principais consequências do movimento de rotação são dias e noites e os diferentes horários, certo? Então o professor já deixou alguma dica para vocês. Vamos lá! Informações básicas. Professor, o que eu tenho que saber assim, do movimento de rotação? Que ele vai ocorrer, olha só, de oeste para leste, ele vai durar 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, que a gente vai conhecer como 24 horas. A velocidade desse movimento, pessoal, é 1.669 quilômetros por hora. É muito rápido. Só que é menos rápido, por exemplo, que alguns jatos militares. Então é muito rápido, pessoal. Principal consequência do movimento de rotação, pessoal. Diferença entre dias e noites. Então olha só a imagenzinha. A Terra está fazendo movimento de rotação e vai ter um lado da Terra que vai ser sempre iluminado pelo Sol, que vai ser o dia. E vai ter outro lado que não vai estar pegando essa
luminosidade. Esses raios solares não estão chegando, que vai ser à noite, certo? Por ele dar essa sucessão de dias entre as dias e a noite, ele vai dar origem também aos horários, aos fusos horários, que a gente vai ver na aula de hoje também. Então, fuso horário, quanto mais para leste, mais adiantado vai ser esse horário. E, pessoal, lembra lá do formato da Terra? Então, o movimento de rotação também vai ser responsável por um pouco desse formato da Terra, porque ele vai fazer também com que o Equador seja um pouquinho maior, a linha do Equador aqui seja um pouquinho maior do que os polos, certo? E também, pessoal, por ele estar nesse grande movimento, ele também vai aumentar um pouquinho do nível do mar no lado leste dos continentes. Tá, professor, mas o que realmente assim, ó, preciso saber? Que a principal consequência do movimento de rotação é a sucessão de dias e noites. Ele vai dar origem aos dias e às noites. Também aos fusos horários, certo? E que ele vai durar 24 horas. Também conhecido como 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, tá bom? Pessoal, nessa imagenzinha do livro de vocês, da página 82, olha só, a gente consegue ver os raios solares chegando na Terra e aqui, ó, onde vai pegar esse raio solar, vai ser o dia, e o outro lado vai ser a noite, certo? E pessoal, a Terra ela tem uma inclinação. Então lembre quando o professor pegou o globinho e levou para a sala, ele era um pouquinho inclinado. Ele tinha uma inclinação. E essa inclinação que tem no globinho, pessoal, é a mesma inclinação da Terra. Então olha só, a Terra tem uma inclinação de 23 graus e meio, certo? Ou 23 graus e 30 minutos, ok? E quando ela faz esse movimento de rotação, ela faz com esse ângulo. Quando ela faz o movimento de translação, ela faz com esse ângulo de 23 graus e meio. Mas para ficar mais claro para vocês, o professor fez esse videozinho, ok? Já volto! Galerinha, para mostrar então a diferença dos dias e das noites e a gente ver como funciona, olha só. Então aqui, ó, o professor pegou uma luz e como essa luz aqui, ó, como se ela fosse o sol, tá? Então essa luz é o sol e aqui no outro lado nós temos o planeta Terra. Então a gente vê, ó, essa inclinaçãozinha dele que é de 23 graus e meio, certo? Então olha só, a parte que está em claro vai ser a parte que vai estar em dia e a parte em escuro aqui que não vai pegar essa luz solar vai ser a parte da noite, certo? Então movimento de rotação, olha só, opa, Sol na América do Sul, tá ficando, quando o Sol tá bem retinho com a América do Sul vai ser meio-dia, então Sol nasceu, meio-dia, Sol se pondo, e o movimento de rotação, ó, certo? Agora, Austrália, meio-dia na Austrália, e a América do Sul tá aqui do outro lado, meia-noite, então, ó, e assim funciona, pessoal. Então, o movimento de rotação, a principal consequência dele é a sucessão dos dias e das noites, certo? Então, o professor fez esse vídeo só para ilustrar vocês como funciona. Então, lá o Sol e aqui os dias e as noites, planeta Terra, e sua inclinaçãozinha de 23 graus e meio, certo? Esse aqui é o movimento de rotação, ok? Voltando então, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, olha só, a entender esse movimento de rotação da Terra e sua principal consequência, dias e noites, como a gente viu ali o globinho girando e os raios solares chegando só de um ladinho da Terra, ou também a inclinação da Terra de 23 graus e meio, certo? E agora a gente vai conversar sobre o movimento aparente do Sol, certo? Pessoal, o movimento aparente
é aquela impressão que a gente tem do movimento de um objeto, certo? Em virtude da nossa posição em qualquer lugar da Terra. Esse fenômeno, ele vai acontecer porque a gente acha que o Sol vai se movimentar, então o Sol vai nascer lá no leste, por volta do meio-dia ele vai estar em cima da nossa cabeça, e quando ele se pôr, ele vai estar no oeste. E daí o que a gente achava? O que os antigos achavam? O que lá os primórdios achavam? Que o Sol girava em torno da Terra. Só que a gente viu que não é assim que funciona, né? É que o Sol está paradinho e a Terra vai girar em torno do Sol, certo? Então as características do movimento aparente do Sol é que ele vai dar essa falsa impressão que o Sol vai estar girando em torno da Terra, que a gente vai chamar isso de geocentrismo, que a Terra no centro e o Sol girando em torno da Terra. Esse movimento é de leste para oeste, então ele vai nascer, o Sol vai nascer lá no leste, vai se pôr no oeste, e a gente vai chamar essa terra lá do leste de terra do Sol nascente, obviamente, é onde a Terra vai nascer. Então aqui a gente consegue ver essa imagem. Ó. O Sol, a gente está na praia, o Sol vai nascer lá no leste, meio-dia vai estar Sol a pino, bem em cima da nossa cabecinha, ó, como é que vai ficar a sombra, e à tarde vai estar indo para o oeste, certo? Então vai fazer essa sombra. E essas sombrinhas que eles viram que trouxe, por exemplo, essa conclusão que o Sol girava em torno da Terra, ok? Que a gente vai chamar de geocentrismo. Pessoal, então peguem o celularzinho de vocês, quem tiver, olha só, e a gente vai observar que no nosso celular vai ter vários horários de vários lugares do mundo que a gente já viu pela televisão, horário de Brasília, horário de Miami, horário de Nova York, horário de Londres, horário da China. Cada lugar vai ter um horário diferente, pessoal. Mas por quê? Porque, por exemplo, a Copa do Mundo de Futebol da Rússia, lá era 8 horas da noite e aqui, por exemplo, era 10 horas da manhã. Por que será? Por causa do movimento de rotação da Terra, pessoal. Não vai dar para ser meio-dia, por exemplo, em todos os lugares da Terra. Ó. Se ele está girando aqui, a gente está vendo a América do Sul iluminada e no continente africano, na Europa, escuro, então o horário vai ser diferente. Então, meio-dia aqui no Brasil não pode ser meio-dia no continente africano, não pode ser meio-dia no Japão, certo? E essa vai ser uma das principais consequências do movimento de rotação. Ele demora 24 horas para girar em torno do seu eixo, então a gente vai ter 24 horários, certo? E isso, pessoal, vai dar origem aos fusos horários. Então, há diversos milhares de horários na superfície do planeta Terra, tá? Então, à medida em que a Terra vai girando, esse horário vai mudando também. Quando a Terra tem a sua parte iluminada, a gente vai chamar essas áreas de diurnas, áreas que estão acontecendo no dia. E as partes que não estão sendo iluminadas vai ser a parte da noite. Então, olha só, o professor trouxe esse mapinha aqui para vocês verem, certo? Porque assim foram criados fusos horários, pessoal. Eles não podiam aceitar, por exemplo, que era meio-dia aqui em Tóquio e meio-dia em Floripa. Porque o Sol não estava em cima da nossa cabeça meio-dia. Estava lá no Japão meio-dia. Certo? Então, por isso, nessa forma de organizar o horário mundial, foi criado o fuso horário, ok? Pessoal, como o dia tem 24 horas, a gente vai dividir o globo terrestre em 24 fuso horários, certo? E o marco zero desse fuso horário vai ser o meridiano de Greenwich, que a gente já viu em sala de aula, lembre? Então, essa divisão, ela foi uma divisão
acordada feita por vários países, em uma conferência que aconteceu lá em Roma, na Itália, em 1883, certo? Só que com o passar do tempo, os países foram adotando algumas convenções. Eles poderiam, pelo tamanho da grandeza territorial, ter alguns horários diferentes, mas sempre respeitando os fusos horários e o seu posicionamento com o Sol. Então, pessoal, os fusos horários é um sistema de ajuste global. Ele vai pegar o tempo de rotação da Terra, que é 24 horas, olha só. Ele vai pegar 24 horas, vai dividir 360. Mas o que é 360? É a Terra. A Terra tem 360 graus, certo? Então ele vai pegar a Terra, 360 graus, essa esfera, e vai dividir por 24, que vai dar 15 graus. Então a cada 15 graus vai ter 1 hora, certo? E quando a gente vai para esquerda ou para o leste, a gente vai aumentar 1 hora. E quando a gente vai para o oeste, a gente vai diminuir 1 hora. E o ponto de referência mundial vai ser o meridiano de Greenwich. Tá, professor? Não entendi ainda esse negócio de 24 horas, de 15 graus, de 360. Vamos lá devagarzinho, tá? Então, pessoal, olha só. A gente pegou o planeta Terra e dividiu ele, certo? Em 24 horas. Então, quando eu for para leste, eu vou aumentar, e quando eu for para oeste, eu vou diminuir. Como assim aumentar ou diminuir? Cada linhazinha dessa, ó, tem 15 graus, tá? Ó, então, pegamos a Terra 360, dividimos por 24 horas e deu 15 graus. Então, cada horário tem 15 graus. A gente tem 24 horas, cada horário tem 15 graus, tá bom? Quando a gente for para leste, a gente vai aumentar. Quando a gente for para oeste, a gente vai diminuir. Por exemplo, o professor vai dar uma ajuda aqui para vocês. Ó. Então, eu quero ir lá para a África do Sul. Aqui no Brasil, por exemplo, é 15 horas. A África do Sul está para leste ou para oeste. A África do Sul é aqui, ó, tá? Então a África do Sul a gente viu que está para leste. E eu tô aqui no Brasil, ó. 15 horas. Eu vou para leste, aumentar, opa, 16, 17, 18, 19. Na África do Sul, então, vai ser 19 horas, ok? O professor vai dar mais exemplos ainda, tá? Fiquem tranquilos. Então, pessoal, aqui, ó, a gente vai ver que os dias, a Terra vai ter 24 horas, enquanto, olha só, são 23 horas lá em Porto Alegre, lá em Tóquio, no Japão, é 11 horas e 50 da manhã, enquanto aqui em Floripa é 23 horas e 51 minutos, lá em Tóquio, no Japão, é 11 horas e 51 minutos da manhã, certo? Olha só, aqui vai mostrar o lado que está de dia e aqui vai mostrar o lado que está noite, ok? Então, isso aqui é o lado noite, esse aqui é o lado de dia. O professor deixou o link do site aqui para vocês verem, aqui embaixo, ó. Então tem a barrinha ali cinza, aquele é o link do site que vocês podem botar qualquer cidade do mundo e vocês vão ver o horário dessa cidade, certo? Aí vocês vão poder comparar, tá bom? Então aqui a gente tem, olha só, todo o mapa de fuso horário, pessoal. Então vocês estão vendo os reloginhos aqui embaixo, ó. A gente tem as horas. Então, por exemplo, aqui no Brasil tá falando 9 horas, ó. Eu quero ir lá para a África do Sul. África do Sul é oeste ou leste? Leste, a gente já viu. Eu quero ir lá para a Cidade do Cabo. Ó. Cidade do Cabo é aqui, ó. Vamos lá para a Cidade do Cabo, então? Vamos lá. Aqui no Brasil é 9 horas. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ó, 14, olha aqui, ó. Tá, professor, mas ele não tá aqui nessa aqui, não. Ele tá em amarelinho, ó.
Então aqui, ó, 14 horas. Se eu quiser ir do Brasil, de Brasília para Santiago, no Chile. Então aqui a gente vai ter Brasília. Santiago fica para oeste ou para leste? Pessoal, Santiago fica para oeste. Então se a gente vai para oeste, a gente vai diminuir. Então vamos lá. 1. Olha só, tá em azulzinho, ó. Então se aqui em Brasília é 5 horas da tarde, lá em Santiago vai ser 4 horas da tarde, ok? Pessoal, e no Brasil, como é que funciona esses fusos horários? Professor, eu vi que não só no Brasil, olha só, a China ou a África do Sul. Por que a África do Sul está cortadinha assim, o fuso horário não era para ser reto? Por que o Brasil? O Brasil tem vários fusos horários aqui, professor, desenhado. Isso, pessoal, o que vai acontecer? Eles fizeram essas 24 horas, fizeram as regras, porém os países eles vão poder se adaptar. E os países, olha só, que tem o leste e o oeste muito grande, como o Brasil, eles vão ter que ter vários fusos horários. Porque imagina o Brasil num fuso horário só. É muito ruim, porque, por exemplo, aqui em Floripa ia ser 15 horas e lá no Acre ia ser 15 horas. Só que aqui ia estar, por exemplo, anoitecendo e lá ia ser dia ainda. Então não ia ficar legal. Então o Brasil teve que dividir o território em alguns fusos horários, que a gente já vai ver, tá? Todos os fusos horários ficam, olha só, Greenwich, certo? Todos os fusos horários do Brasil vão ficar a oeste de Greenwich, certo? Então, como é que funcionou? Até 2008, pessoal, o Brasil tinha 4 fusos horários. De 2008 até 2003, o Brasil teve 3 fusos horários. E de 2013 até hoje, o Brasil tem 4 fusos horários. Então, atualmente, o Brasil tem 4 fusos horários, tá? Se eu perguntar quantos fusos horários tem o Brasil? 4, pessoal. Se alguém perguntar para vocês, tu vai bem em geografia? Vou. Quantos fusos horários a gente tem no Brasil mesmo? 4, certo? Então aqui temos os 4 fusos horários do Brasil, certo? Então esse fuso horário aqui vai ser o fuso horário do oceano, ó. Por que no oceano? Porque o Brasil vai ter várias ilhas aqui no oceano, certo? Como a ilha de Fernando de Noronha, Atol das Rocas, São Pedro e São Paulo. E nessas ilhas, pessoal, o horário vai ser diferente, porque elas estão muito afastadas do continente, tá bom? Então, por exemplo, se lá em Fernando de Noronha são 13 horas, como o Brasil tem 4 fusos horários, olha, vai ter horário diferente. Se lá em Fernando de Noronha são 13 horas, em Manaus, no Amazonas, a gente pula 1, pula 2. 13 menos 2, 11, certo? E por isso a gente vai ter 11 horas no Amazonas. Tá, professor? Vou fazer uma pergunta para vocês. Agora, tá? Se tô no Acre, certo? E eu tô vendo um jogo de futebol. Esse jogo tá acontecendo lá no Acre. Às 15 horas da tarde, às 3 horas da tarde. Que horas esse jogo vai passar em Floripa? Então a gente vai lá, 15, 16, 17. Esse jogo vai passar 5 horas em Floripa. E por que eu aumentei 2 horas? Porque eu estou indo para leste. E quando eu fui de Fernando de Noronha para Manaus, eu diminuí 2 horas, porque eu estava indo para oeste, certo? Então, para oeste a gente vai diminuir e para leste a gente vai aumentar. Mais uma perguntinha para vocês. Eu estou dando aula no Rio de Janeiro, às 10 horas da manhã. E eu quero saber que horas são no fuso horário que está 30 graus para oeste. Pessoal, vocês lembram que cada fuso desse aqui vai ter 15 graus. Se eu perguntar
que horas são no horário de 30 graus oeste? Olha só, 30. Aqui, o professor falou que está assistindo, está dando aula meio-dia, ó. Cada grau, cada fuso tem 15 graus. 15 graus, 15 graus. 15 mais 15, 30. Então, 10 horas vai ser no 30 graus a oeste. Então, lembrem, cada fuso tem 15 graus. Então, eles podem perguntar para vocês também em graus, certo? Então, quando a gente vai para leste, a gente vai aumentar, e quando a gente vai para oeste, a gente vai diminuir. Vou fazer outra pergunta para vocês, tá bom? Estou no Mato Grosso do Sul, às 9 horas da manhã. Que horário vai ser 45 graus leste? Leste, então, olha só, eu vou aumentar. 45 graus leste. Cada hora tem 15 graus. 15, 15, 15, 15 mais 15 mais 15, 45, certo? Eu vou aumentar 3 horas, certo? Então, se eu estou aqui no Mato Grosso do Sul às 9 horas da manhã, 9, 10, 11, 12, meio-dia, beleza? Então, lembrem, para oeste a gente vai diminuir e para leste a gente vai aumentar. Pessoal, e tem o horário de verão também, certo? O horário de verão, ele foi criado por alguns motivos. Por que foi criado esse horário de verão, professor? Porque a gente pode economizar, por exemplo, energia com esse horário de verão. Só que tem os lados positivos e os lados negativos desse horário de verão. Por que realmente assim ele foi criado? Para economizar energia. O horário de pico, que é o horário de pico, pessoal, é o horário que o pessoal sai do trabalho, que tem mais trânsito, que, por exemplo, as pessoas chegaram em casa e querem tomar banho, que é o horário entre as 19 e 18 horas, certo? Se a gente aumentar uma hora, esse horário de pico ainda vai ser dia. Então, o que eles pensaram? Opa, as pessoas não vão ficar tanto tempo no banheiro, não vão precisar esquentar tanto essa água do chuveiro e a gente vai ter uma redução na luz elétrica, certo? E aí, a gente não vai chegar em casa, não vai precisar ligar a luz, porque a gente vai ter o dia vai ser maior, certo? Então, economizaria a luz elétrica. E aí eles chegaram no cálculo que chegava a economizar o horário de verão de 4 a 5% no consumo de energia do país, certo? Mas o horário de verão ele sempre foi questionado. Por que ele foi sempre questionado? Porque era ruim para alguns aspectos, como por exemplo o horário biológico. As pessoas tinham um ano inteirinho acordando às 6 da manhã, chegou num certo dia ela tinha que acordar 1 hora antes. Então mexia com toda a parte biológica da pessoa, do nosso organismo, certo? Porque a gente estava acostumado a almoçar numa hora, a gente teve que almoçar 1 hora antes. Então mudou essa rotina do nosso corpo, certo? E pessoal, aqui a gente tem um mapinha do horário de verão. Os estados que costumam utilizar esse horário de verão e estados que não costumam, que não aderem a esse horário de verão. Certo? Esse mapinha aqui é do horário de verão de 2018. Então, olha só, o horário de verão foi extinto. Então, nesse último ano, a gente já não teve horário de verão. O presidente assinou um decreto que acabou com o horário de verão. E ele foi, pessoal, instituído lá, a primeira vez, lá por Getúlio Vargas. Então, tem seus lados positivos e lados negativos. Vai de quem está governando a cidade, o estado ou o país que vai decretar o fim ou não desse horário de verão, certo? Então, pessoal, essa foi a aulinha de hoje. Qualquer dúvida, anotem para nós tirarmos na aula online, beleza? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.